Quero saudar a todas as irmãs e todos os irmãos e amigos que nos ouvem nesse momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos para mais uma reflexão na carta de Tiago, dessa feita, o capítulo 4, de 1 a 12. E convido você a abrir a Bíblia conosco e vamos ler o verso 1. Tiago 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amados irmãos, que Deus abençoe nossos corações nesse momento para ouvirmos a palavra de Deus. O nosso tema: vivemos em um mundo que está em guerra. O nosso texto, Tiago 4, de 1 a 12. A nossa frase de transição interrogativa: como podemos viver como cristãos em um mundo que está em guerras? Essa é uma pergunta que merece, sem sombra de dúvidas, uma resposta de nossa parte. E essa resposta, ela está exatamente aqui no texto que lemos. A realidade que nós atravessamos nesse mundo, no presente século, e também na nossa vida, na nossa nação, nas nações mundiais, que são feitos vários acordos de paz, têm sido feitos, mas ainda assim há muitas guerras, e guerras para todos os lados. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós, mas dentro de nós, de acordo com o versículo 1. E talvez Tiago esteja se lembrando de um dos ensinos de Jesus em Mateus 15, 19 e 20, que, a meu ver, a carta de Tiago é exatamente uma reprodução dos grandes sermões de Jesus. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, de 1914 a 1918, aproximadamente 30 milhões de pessoas pereceram. Na Segunda Guerra Mundial, foi um pouco pior ainda. Em 1939 a 1945, resultou na perda de 60 milhões de vidas. E enquanto os custos se multiplicaram tanto que ultrapassaram-se os 340 bilhões para $1 trilhão. Então, é muito dinheiro envolvido. E assistimos também quando as coroas portuguesas, inglesas e de outros países saíram da África. Nós contemplamos aí, da década de 70 e 80, as guerras tribais e muitas pessoas morrendo, os grandes massacres também no Oriente Médio, e hoje vemos o domínio bélico dos Estados Unidos e outras nações rivais. Essas guerras acabam sendo uma projeção da guerra instalada no coração da humanidade, ou da falta de Deus. O certo é, amados irmãos, é que vivemos em um cenário de guerra. Em primeiro lugar, nós podemos ver que vivemos em guerra contra as pessoas que são nossos semelhantes. Tiago capítulo 4, verso 1 e verso 11 e verso 12, vão dizer isso claramente. Nós podemos olhar para a história dos nossos patriarcas. Por exemplo, os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão. Absalão conspirou contra seu pai Davi. Os próprios discípulos de Jesus
por causa daquele assunto de um ou outro querer a primazia, houve uma tensão muito grande entre eles. E perguntando para Jesus quem seria o maior entre eles. E Jesus pergunta e responde que o maior é aquele que é servo de todos. Às vezes, os membros de nossa igreja também podem estar em conflito. A história mostra isso. A igreja de Corinto, a grande igreja de Corinto, ela estava em conflito e os irmãos levavam suas contendas aos tribunais mundanos até. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Na igreja da Galácia, Paulo diz que os irmãos estavam se mordendo, não tinham condições de se perdoarem, muito embora sendo crentes. Na igreja de Filipos, podemos ver duas mulheres que estavam também em desacordo, Filipenses 4, de 1 a 3. Por isso, Jesus orou pela unidade dos discípulos e da sua igreja, em João 17, 21. Que assim como ele é um no Pai, assim queria que seus discípulos fossem também um com ele e cada um com cada um. Vivemos também em guerra contra nós mesmos. A fonte de todas essas guerras está dentro do nosso próprio coração. De acordo com o verso 1, verso 3 e também verso 14 e 16. Desejos egoístas são coisas perigosas. Esses desejos levam a ações erradas, como o versículo 2. E esses desejos levam também até a orações erradas, quando vamos orar, de repente, pedindo mal de nossos inimigos, como diz aí o verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Né? Então, Tiago agora se move do relacionamento errado com os outros irmãos para um relacionamento errado para com Deus, que é o nosso próximo assunto. Vivemos em guerra contra Deus e sua vontade. Os versos de 4 a 10. Tiago fala de tentações que são fora de nós, que estão fora de nós, por exemplo, o mundo e o diabo. Mas Tiago fala também de tentações que estão dentro de nós, a nossa carne. Nesse quesito, em primeiro lugar, Tiago fala da tentação do mundo. Verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, constitui-se. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Em segundo lugar, Tiago fala da tendência da carne, verso 1 e verso 5. A carne é a nossa velha natureza. A carne, ela sempre vai militar contra a vontade de Deus. E até contra a nossa vontade, a nossa boa vontade, como disse Paulo em Romanos 7. Que aquilo de bom que ele queria fazer, ele pensava em fazer, mas não fazia. E o que ele não queria fazer, isso fazia, que era o mal que habitava nele. Em terceiro lugar, Tiago fala da ação do diabo, versos 6 e 7. O pecado predileto do diabo é a vaidade, é o orgulho. Ele tenta as pessoas nessa área, por exemplo, os versos 6 e 7. Ele tentou Eva e tenta os crentes, tenta eu, tenta você, como em 1 Timóteo 3, verso 6. E aqui eu quero abrir um subitem para trabalhar isso, um subponto. Como podemos vencer esses três inimigos? O mundo, a carne e o diabo. Em primeiro lugar, devemos ser submissos a Deus e a sua vontade, verso 7. Em segundo lugar, devemos resistir ao diabo. O diabo não é para ser temido, mas para ser resistido. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Em terceiro lugar, devemos ficar perto de Deus, verso 8. Quanto mais perto de Deus ficamos,
mais parecidos com Jesus nos tornamos. E Lima Moody diz o seguinte, e Billy Graham também repetiu isso, que a Bíblia pode nos aproximar de Deus e nos distanciar do pecado. Logo, quando nos distanciamos da Bíblia, da palavra de Deus, chegamos perto do pecado. Em último lugar, devemos nos humilhar diante de Deus, versos 9 e 10. Temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e condescendente. Tiago exorta-nos a enfrentar o pecado de maneira séria, o nosso próprio pecado. E Paulo fala sobre a exaltação e a humilhação diante de Deus, porque Deus, ele vai exaltar aquele que se humilha. Deus vai honrar aquele que se humilha e que se submete à sua vontade. E quem age ao contrário, infelizmente, será humilhado. No Salmo 51, 17, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Por que ele não rejeita? Porque somente Deus pode quebrantar o nosso coração. E uma vez ele quebrantando o meu ou o seu coração, ele não vai rejeitar, porque ele estará no nosso coração. Só Deus tem esse poder de causar essa contrição, esse quebrantamento do nosso coração. O certo é que nós vivemos em guerra. E se não for pela graça de Deus, pela presença de Cristo em nossas vidas, e a iluminação e direção do Espírito Santo, todos nós vivemos em guerra. E a principal guerra é exatamente guerrear contra Deus e a sua vontade. Paulo fala em Romanos 5:1 o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos concluir dizendo o seguinte: ninguém pode ser exaltado e vencer o sentimento de amargura e de guerra que há no coração sem se humilhar diante de Deus e fazer a vontade de Deus. Que sejamos crentes de paz, de alegria no Espírito Santo, de humilhação diante de Deus, e certamente a nossa oração será respondida de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vivemos em um mundo que está em guerra. Nós podemos estar em guerra, mas Cristo é a nossa paz. Deus é a nossa paz. Que Ele nos abençoe. Amém.